Dentro da programação da Rádio 14 de Julho AM, também o site Galera na Net, em parceria conosco em duas reuniões importantes que tivemos, uma na área da educação e outra na área do funcionalismo. Aqui ao meu lado está o presidente do Sindicato dos Municipais aqui de Júlio Castilhos, o Dr. Elton Rodrigues, que fala com os ouvintes da nossa programação e também os internautas que nos assistem nesse momento, a respeito desta importante reunião, inclusive com a presença da Secretária Municipal de Educação, Jussara Canfio Finamor, e também do senhor Prefeito Municipal, João Véssera. Obrigado por conversar conosco. Um bom dia aos ouvintes da nossa programação, doutor. Bom dia, uma satisfação imensa, Gabriel. Mais uma vez está falando, né, para Rádio 14 de Julho, site Galera na Net aí. E na verdade foi uma reunião bem produtiva, né? A gente estava, eu especificamente estava em férias, né? Estou em férias ainda, na verdade, até quarta-feira, mas a gente sempre envolvido com isso. O professor Juliano aí, período que a gente ficou afastado, conduziu muito bem, né, o sindicato. E na verdade a gente teria que discutir já esses pontos, né? E pensou até em fazer essa assembleia em uma outra oportunidade mais adiante, mas em virtude da importância dos temas, né, a gente teve que realizar no dia de hoje. Basicamente, que temas foram discutidos, doutor? Olha, os temas que, em primeiro lugar, foi a questão do piso nacional, né, do magistério, que depois de uma série de discussões e de reivindicações junto ao Executivo, né, e também com esse entendimento, eu diria assim, por parte dos próprios municípios, né, e do MEC, né, de que agora o piso passou efetivamente para o valor de R$ 1.450 com alguns centavos, que agora eu não me recordo aqui, mas em torno desse valor, né, e a nossa expectativa era de que se realmente o Executivo iria cumprir, no caso, iria arcar, eu diria assim, com esse reajuste, né. Então até foi, por um lado foi bom essa presença, essa surpresa aí do prefeito em nossa reunião, porque ele pôde expressar para a categoria que a intenção do município é realmente cumprir com esse valor, né. É claro que a gente sabe que hoje o piso até então era de R$ 1.181, então passando para R$ 1.450 daria uma diferença aí de 22,22%. Mas como o município hoje ele paga, eu diria assim, para aquele nível de ingresso do magistério no serviço público, ele paga o valor de R$ 1.206, então essa diferença do R$ 1.206 para chegar aos R$ 1.450 é o valor então que estaria condicionado, eu diria assim, o Executivo para estar cumprindo a lei, que daria em torno de 20%, 20 alguma coisa, né? Então a expectativa é que a administração cumpra com esse valor, né? Isso que ficou pelo menos exposto pelo Executivo, né? O pedido dos senhores de aumento é de 22%. Esses 2% a mais não estaria entrando neste acordo agora, doutor? Veja bem, ele não está entrando, na verdade, nesse acordo. Por quê? Porque o município, o piso dos 1.187, hoje eles já são, essa diferença já é paga. Ou seja, o município está pagando 1.206. Então essa diferença dos 2,22% ali, ela já estaria sendo paga. Então essa diferença dos 1.206 para os 1.451 é os 20%. É exatamente esse número dos 20%. Os senhores também discutiram relação IP-município. Como é que está essa questão? Só para concluir ali, Gabriel, a questão do piso, é bom ficar isso para a comunidade assim, ó, a gente até colocou isso na reunião, nós temos um outro entendimento quanto à questão do piso, né? Esse entendimento, como a gente colocou, é um entendimento que o Executivo e que o próprio MEC estava estabelecendo, né? Então a gente está seguindo isso aí. Para nós, sindicalistas, né, e entidades sindicais, a gente tem um entendimento que o piso é maior hoje aí próximo dos R$ 2.000. Então isso aí também é outra questão a ser discutida, mas hoje a nossa preocupação era garantir, eu diria dessa forma, esse valor aí. Com relação à questão do IP, o IP Saúde, já no ano de 2010 houve todo um movimento, eu diria assim, né, acerca da questão do IP. O governo do estado, né, se manifestou sinalizando que seria necessário, né, esse reajuste do IP naqueles municípios que estavam na chamada sinistralidade, ou seja, aqueles municípios que estavam recolhendo menos do que estavam gastando. E naquela oportunidade a gente lembra que ficou, então, que a intenção da direção do IP era aumentar de 13,20% para 22%. E aí, com perdão da palavra, foi um berro, né? A categoria e muitos municípios também, houve uma certa indignação
E aí houve todo um movimento e naquela oportunidade então, o governo do estado não reajustou. Quando entrou o novo governo em 2011, né, também se levantou algumas situações, mas se acabou por se manter o valor que estava, e no ano passado não se teve nenhum tipo de reajuste. Na última semana agora, a gente foi convidado para uma reunião pelo Executivo, em que o prefeito municipal nos passou que houve um apontamento pelo IP, pela direção do IP, e que agora, eu diria assim, era derradeiro, não existiria, digamos assim, uma forma digamos assim, de negociação nesse momento, porque o IP, na verdade, teve mais um apontamento aí de que o contrato ele versa sobre 85% o gasto e estava se gastando bem mais que 100%, né? Então não se teria como, mas em que pese, né, esse reajuste, o que nos serve de consolo, se a gente pode dizer assim, é que esse aumento ele passou de 13,20% para 15%, né? Ou seja, um aumento aí de 1,8%, e aí após um diálogo, é claro, a gente tentou, né, fazer com que dentro das nossas possibilidades que não houvesse reajuste, mas aí ficou acordado então que ficaria o valor de 0,9% para a entidade patronal e para o empregado, então no caso o servidor público 0,9%. Liberdade dos servidores em escolher uma agência bancária para ali receber os seus proventos e também trabalhar com essa agência bancária do município de Juiz de Caxias. Muito importante essa questão aí, Gabriel. Olha, na verdade assim, a nossa luta por essa questão da escolha de tu receber o teu salário em tua agência bancária, fazer o empréstimo consignado onde tu bem deseja, era uma situação que a gente já vinha há anos buscando junto ao Executivo, né? Sabemos da existência, né, de um contrato que é assinado entre uma instituição bancária, né, e o município, mas nós entendíamos isso, inclusive com vários encaminhamentos ao Executivo, que isso aí feria o nosso direito de liberdade, inclusive o direito da livre iniciativa, o próprio direito do consumidor de escolher a agência que melhor lhe aproveria, né? Então, mas o município tinha o entendimento de que esse contrato estava vigendo, mas agora, né, com a passagem da aplicação dessa portaria, que ela havia sido editada em 2006, mas ela passou a ter validade agora em 2012 para o servidor público, agora em 2012, em janeiro. Então, a questão da conta salário hoje, ela é uma realidade. O servidor que hoje ele tem a intenção, o desejo de ir lá e transferir a sua conta salário para a instituição bancária que bem deseja, fica a sua livre vontade de escolha. Com relação à questão dos consignados, também com a edição da circular do Banco Central, que agora aqui eu não estou me recordando do número, mas com a edição isso em janeiro de 2011, se deu também a oportunidade dos empréstimos consignados. A grande dúvida que existia era o fato de que existia um contrato entre o município e essa instituição bancária de que não poderia se abrir essa questão do empréstimo consignado. Mas nós, como sindicato, o que a gente entende? Que com essa decisão dessa circular do Banco Central de janeiro de 2011, ela passou a cessar os efeitos desse contrato. E ainda mais porque, para nossa surpresa, tendo em mãos esse contrato, a gente verificou que na realidade não existe exclusividade entre o município e o banco, que hoje detém esse contrato com o município. Não existe uma cláusula que diga que seja exclusivo. Então a gente entende que o município pode sim permitir que o servidor faça o seu empréstimo consignado, né, na instituição bancária que melhor lhe aprover.